no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os efeitos da pandemia da Covid-19 na agenda política. Deputados estaduais, deputados federais, vereadores e senadores se preparam para a retomada das atividades legislativas em 2022 com uma agenda remota e virtual. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Há poucos dias do início do ano legislativo de 2022, a agenda de discussões, sessões e audiências passa pela definição sobre o ritmo de atividades com atuação presencial e virtual dos parlamentares. O avanço dos casos da Covid-19 com a variante Ômicron e as síndromes gripais fez a Câmara Federal antecipar que, na retomada de atividades, tanto no plenário quanto nas comissões técnicas, a pauta será marcada pelo trabalho remoto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se antecipou para anunciar que os trabalhos até o Carnaval ocorrerão de forma remota. Ele argumentou que, com essa medida, sem atividades presenciais, haverá redução nos gastos da Câmara, uma vez que as tarifas aéreas estão altíssimas e a flexibilidade das remarcações só acontece quando é de interesse das companhias. A Câmara já havia adotado o modelo de trabalho virtual devido à pandemia da Covid-19. As sessões presenciais ficaram suspensas na casa entre março de 2020 e outubro de 2021. O Senado anunciou que o calendário de atividades no plenário e nas comissões técnicas será semipresencial, ou seja, com a presença física dos parlamentares e também participação online. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, deve anunciar pelos próximos dias como se dará o início das atividades do parlamento neste primeiro semestre de 2022. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, a explosão de casos de Covid bate em cheio também nessa agenda do Poder Legislativo, com as atividades que começam logo no início de fevereiro. E diante de tantos parlamentares contaminados, servidores públicos também, há uma preocupação entre os dirigentes das casas legislativas para mudar esse sistema de atividades que vinha até dezembro num ritmo quase de normalidade. Agora, mais uma vez, as sessões poderão ser com a presença dos parlamentares em plenário ou virtuais. Repito, em função do número elevado de contaminações pela gripe influenza e também pelos casos de Covid. Jornalista Beto Almeida, uma agenda política que começa agora no mês de fevereiro em termos de poder legislativo, que mostra também muita apreensão no campo da pandemia da Covid-19. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, é compreensível, Luzenor, que esse quadro hoje que nós temos do crescimento dos casos, né, de influenza, das síndromes gripais, da variante Ômicron varrendo o país, as casas legislativas tenham esse cuidado que foi adotado durante o ano de 2021. Me surpreende um pouco essa inversão que está acontecendo, anunciada até agora, onde a Câmara dos Deputados anuncia, por exemplo, que as sessões serão totalmente, Luzenor, virtuais. Pelo menos a ideia é manter isso até depois do Carnaval. Já o Senado diz que vai manter as sessões híbridas, ou seja, presenciais e virtuais. Por que eu digo mais surpresa? Porque o Senado é uma casa onde a maioria dos seus 81 integrantes é formada de pessoas mais idosas, que estão ali com mais de 60 anos, uns chegando aí já beirando os 80. Então o cuidado realmente em relação ao Senado sempre foi maior, sempre houve uma preocupação nesse aspecto por conta da composição da faixa etária dos senadores. Mas seja como for, Luzenor, esse é o preço que cada um dos segmentos no país vai ter que pagar. Chega também às casas legislativas. Para contextualizar a sua exposição, Beto, acrescentar do ponto de vista numérico que o Senado tem 81 parlamentares, nesse perfil
que você expõe em relação a preocupações com a saúde, uma vez que muitos já têm uma idade mais elevada, mas na Câmara estão 513 deputados federais, ou seja, é um contingente bem maior do ponto de vista numérico, e quando você os reúne, ou reúne a maioria desses parlamentares ali no plenário também, assim como nas comissões técnicas, os deputados estão sempre acompanhados de 2, 3, 4 assessores, o que significa risco de transmissão da doença. Agora, em termos de Assembleia Legislativa do Ceará, até o momento o presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, não se pronunciou sobre o modelo de atividades a ser adotado a partir de 1º de fevereiro. Mas isso não vai demorar, Luciano, e vai depender naturalmente de como vai estar na retomada das atividades, agora no 1º de fevereiro, como é que vai estar o quadro aqui no estado do Ceará, que não tá fácil. Você falou na Câmara dos Deputados, só pra gente repor também isso aqui, é interessante observar o seguinte, Luciano, são 513 parlamentares, como você disse, já é uma tremenda de uma aglomeração. Lembrando que na Câmara, muita gente observa por que ficam tantos deputados em pé. É porque não tem cadeira. Você sabia que na Câmara não tem assento para todos os deputados? Não tem. Então, é comum você ver aquela quantidade de parlamentares ali em pé, é porque realmente aquela aglomeração acaba ficando necessário. E às vezes, Zeno, dependendo das votações, assessor nem tem acesso ao plenário naquele período, porque realmente não dá para comportar aquela quantidade de deputados que nós temos. Mas olha, as casas legislativas podem perder um pouco da dinâmica dela? Perde, não tenha dúvida. Até porque eu acho que uma casa legislativa, a chamada Casa do Povo, não é à toa. Tem que ter a presença, o vai e vem de pessoas, o vai e vem de representantes de entidades. Essa movimentação, essa dinâmica faz parte de toda casa legislativa. No caso como esse, claro, as casas ficam cada vez mais distantes da verdadeira representação popular.